Aqui em 1 Coríntios 5, 11 e 6, a partir do 9, um registro sobre a questão de que algumas pessoas vivem a condenar algumas pessoas por elas fazerem parte de certas classes sociais. Então precisamos compreender essa mensagem, né, passada por Deus para o apóstolo Paulo. Eu vou ler primeiro aqui Coríntios 6, a partir do 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Aqui algumas pessoas já são consideradas como maus. Os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, agora vai vir as classes sociais que são consideradas como maus, né, por Deus. Os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Isso é complicado porque eu diria que 80, 90% hoje da classe, da raça humana, faz parte disso aqui. Eu acho que eu não estou exagerando. Eu diria que 90% pelo menos faz parte. Está interligado a um desses itens que Deus condena. Eu vou tornar a repetir. Os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Mas eles não terão parte apenas porque fazem parte dessa classe? Não, não, sinceramente não. Eles não terão lugar no reino de Deus porque eles são pecadores. Eis a questão. Eles são pecadores costumazes, não são aquele tipo de pecadores que eles se arrependem. Quando eles pecam, eles se arrependem. Não. Existe uma repetição, uma insistência em manter o pecado, porque esses pecados que estão aqui indicados são pecados prazerosos. Todos esses pecados são pecados prazerosos, né? Então, eu não vou citar detalhes, mas o prazer, ele alimenta a carne, né? Mas daqui em seguida, no versículo 11, diz assim: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado e separados para pertencerem a Deus. Olha, aqui já está dando uma dica de que algumas pessoas faziam parte dessas classes, que eu chamo de classes, né, sociais, e algumas também não são bem classes sociais, mas são vícios, e que algumas pessoas foram separadas porque elas foram lavadas no sangue de Cristo. Se a gente for atentar também aqui em Coríntios 5, a partir do 11, é mais ou menos o mesmo tema. Diz assim: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, adora ídolos, vivem bêbados, são difamadores ou ladrões. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Ou seja, se a gente for atentar bem para essas duas mensagens, a gente vai ver que existe uma grande parte da humanidade, eu diria que é quase que na sua totalidade, né? Não estou aqui julgando, mas é o que a gente vê, é o que a gente sente no coração, que existe uma grande maioria esmagadora de pessoas que estão hoje inseridas nessas questões aqui de adoração de ídolos, de viverem na cachaça, de serem difamadores, de serem ladrões,
de serem imorais, de serem adúlteros, de serem homossexuais, de serem avarentos, de serem caluniadores, de serem assaltantes. E Deus condena. A palavra ela é muito clara nesse sentido. Mas a pessoa que não pratica essas coisas também, que muitas vezes estão vivendo normalmente, mas são pecadoras, também serão condenadas, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o salário de quem não se arrepende dos seus pecados é a morte. Essa é a diferença. É que algumas pessoas às vezes julgam outra porque aquela pessoa está numa situação hoje, mas ela pode ser lavada pelo sangue de Cristo e se redimir dos seus pecados e se arrepender verdadeiramente, como Pedro se arrependeu por ter negado a Cristo, e ser aceito e receber a graça da salvação. Então a gente precisa ter cuidado e não achar apenas que porque aquela pessoa é um assaltante, ela já está condenada. Não, não, porque o salteador, ele foi perdoado por Cristo faltando 1 minuto, 2 minutos antes de Cristo morrer. Ele se arrependeu verdadeiramente e Jesus disse que ele seria salvo. Então, vamos prestar atenção, ter cuidado com isso, porque precisamos reconhecer que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus de misericórdia, Deus é o Deus que quer salvar todas as almas. Quem se condena são as próprias pessoas suas ações de desacreditar, de desfazer, de viverem no pecado. E o pior não é isso, é influenciando para que outras pessoas também pequem. Esse é o pior. Por isso que essa parte de cima, quando diz em 1 Coríntios 5, a partir do 11, que ninguém deve se unir com quem é imoral, avarento, adora ídolos, bêbados, difamadores ou ladrões, é porque pode haver uma contaminação. E aquela pessoa que muitas vezes está no caminho da salvação, no caminho da verdade, lavando suas vestes, pode cair porque o pecado ele é altamente contagioso. Ele é altamente contagioso, a pessoa tem que fazer quarentena, como quem está no hospital com a doença contagiosa. Esses pecados, eles são altamente contagiosos. As pessoas disseminam ele com a maior facilidade, como se fosse tudo natural, que Deus não se preocupa com isso, e etc. e tal. E não é assim. Deus abençoe a todos.